Na década de 90, os Estados Unidos tinha a segunda maior população de japoneses no mundo. Só perdia para, claro, né, o próprio Japão. E também os Estados Unidos tinham um grande déficit comercial em relação ao Japão. Isso e várias questões políticas e econômicas fizeram com que os Estados Unidos e o Japão estivessem com as relações um pouco estremecidas. Olá, aqui é a Nicole e você está no Nicole Books. Aqui a gente sempre vai falar sobre alguma coisa, algum livro, porque todo livro tem alguma coisa para nos ensinar. O livro de hoje foi escrito em 1993 pelo autor Michael Crichton. Ele foi médico, escritor, roteirista e diretor. Ele faleceu cedo, aos 66 anos, devido a um câncer. Michael Crichton foi mais conhecido pela sua obra Jurassic Park e também pelo seriado de televisão Plantão Médico. Então eu fiz a leitura dessa obra, né, O Sol Nascente. Está aqui a versão que eu utilizei. É uma versão bastante antiga, do Círculo do Livro, mas eu gostei bastante de utilizar ela. Eu gosto desses livros mais antigos, com essas capas neutras, assim, e mais limpas. Ó, ele é bem interessante. Eu fiz bastante marcações aqui ao longo do livro, e são alguns trechinhos que eu quero também compartilhar com vocês. Então, esse livro aqui foi escrito em 1993 e ele traz uma temática bem interessante a respeito da cultura japonesa e os conflitos que eles tinham dentro dos Estados Unidos, e também como que os Estados Unidos viam essa população japonesa dentro do seu território. Tudo gira em torno de um crime que aconteceu, o assassinato de uma moça americana, e ao longo das investigações, eles sempre vão esbarrando naquela barreira do preconceito, porque tudo leva a crer, tudo indica que o assassino foi um japonês. Então, a gente tem a figura de 3 investigadores principais. O primeiro é o Peter Smith. Ele é um agente de ligação entre os Estados Unidos e os japoneses. Ele também já trabalhou como detetive na delegacia de polícia de Los Angeles. O outro investigador é o Connor. Ele já teve uma experiência vivendo no Japão, passou alguns anos por lá e retornou. E o terceiro investigador, o terceiro policial é o Graham. Só que esse terceiro policial, ele teve várias acusações de preconceito, de racismo ao longo da sua carreira em relação aos japoneses. Então fica sempre esse conflito ali, essa balança pendendo para um lado e para outro, enquanto eles fazem as investigações. Eu vou ler aqui alguns trechinhos que eu achei bem interessante para vocês. Eu fiz algumas marcações, porque é muito interessante a forma como eles colocam a questão, principalmente da cultura, esse choque de cultura, essa diferença de cultura japonesa dentro dos Estados Unidos. Por muitas vezes, o John Connor, ele se relaciona com o Peter como se ele fosse um aprendiz. Então, ele traz alguns aspectos, assim, de proteção ao seu colega. E o John Connor, ele tem algumas horas, assim, que ele olha para o Peter, ele balança a cabeça, até eu grifei aqui uma partezinha, né, balançando a cabeça como um pai desapontado. É como se eles estivessem encenando uma situação em que o Peter, ele inicia uma interação com os japoneses, e o Connor vem como um pai, como um superior, um mentor, né, e entra naquela relação dizendo assim, não, desculpe meu aprendiz, não é bem assim, ele não sabe bem como lidar com essa situação. E aí fica um equilíbrio bem bacana, porque o Peter, ele é assim mais explosivo, e o Connor, ele é mais calmo, mais pragmático, ele analisa, para depois ele ir tomando as suas decisões e tendo as suas sacadas. E com essas interações, o Connor, ele tá sempre explicando para o Peter quais são essas diferenças, né, entre essa comunicação que existe dentro os americanos e entre os japoneses. Tem um trecho aqui, por exemplo, ó. É comum os japoneses usarem um homem menos importante como fachada, enquanto o patrão fica em segundo plano, onde pode observar o progresso da ação, exatamente como eu fiz com você. Então, ele explica, né, por que ele colocava às vezes o Peter para falar primeiro e ele ficava para trás e depois ele ia interagir. Então, como ele conhecia muito a forma de lidar com as situações dos japoneses, do tempo em que ele viveu lá, ele trazia sempre essas sacadas ali para as situações deles. Então, a cada passo da investigação, eles esbarravam numa situação que os japoneses eles colocavam para dificultar o acesso deles aos itens, às provas, aos locais, às pessoas envolvidas. Ó, mais um
Mais um trecho aqui para eu compartilhar com vocês. Dizem que os americanos são muito precipitados nas suas teorias. Dizem que não passamos tempo suficiente observando o mundo e por isso não sabemos como as coisas são realmente. Isso aqui eles falam num trecho onde eles estão explicando a posição do Graham, que tem esse comportamento mais preconceituoso, mais racista. Então, ele não tem o conhecimento do todo e ele apenas observa a superfície e ele já tem essa preconcepção de que os japoneses estão errados, de que eles estão fazendo coisas erradas por conta desse não conhecimento dele da figura dos japoneses. E isso ele traz ao longo de todo o livro, né, essas diferenças de pensamento. Ó, aqui em outro ponto, ele traz assim, pois então, você também muda de acordo com o contexto. Ele está falando do japonês, esse japonês é o Ishiguro, né? Ele que está ali já nos primeiros passos, quando o pessoal encontra o corpo, né? Então é ele que vai conversar em primeira mão com os detetives. Então esse Ishiguro, ele vai mudando de comportamento de acordo com quem ele fala. Então lá no começo, quando eles estavam fazendo as primeiras perguntas, verificando o corpo, esse Ishiguro, ele estava bastante arredio, ele não queria colaborar, ele não queria deixar que eles fizessem as investigações, sempre encontrando problemas. E ali nessa situação que o Connor, ele veio a intervir como um superior, como um mentor, para tentar apaziguar. E em outro momento, esse Ishiguro, ele está próximo ao prefeito, e aí ele muda novamente o comportamento. E aqui ele explica um pouquinho sobre isso. Ó, pois então, você também muda de acordo com o contexto. Na verdade, todos nós mudamos. Só que os americanos acreditam na existência de um centro de individualidade que não muda de um momento para o outro. E os japoneses acreditam que o contexto determina as regras para tudo. Para mim, observei isso, parece uma desculpa para mentir. Ele não vê como uma mentira, mas é só do seu ponto de vista, não do dele. Escute, a escolha é sua. Pode compreender os japoneses e tratar com eles como são, ou pode ficar danado. Mas nosso problema nesse país é que não tratamos os japoneses como eles realmente são. É muito interessante porque dá a impressão de que o Conan ele está defendendo os japoneses, mas na verdade ele sempre está trazendo para nós essa necessidade de a gente olhar pelo olhar dos japoneses aquele contexto do que está acontecendo, né? Então os japoneses eles estão sempre acuados com aquelas acusações vindo para cima deles, é como se só pelo fato deles serem japoneses já fossem considerados culpados. Só que ao longo do texto você vai vendo que as coisas elas vão ganhando outras dimensões. A gente tem aqui nesse livro pelo menos 3 opções de culpados. Então eles vão vendo quais os motivos que cada um teria, né? E os impactos que isso teria ele sendo culpado ou não. É bem, bem bacana. E os comportamentos desse japonês, o Ishiguro, ele explica mais uma situação aqui, ó. Porque para um americano é difícil entender o Ishiguro, porque para os americanos uma certa margem de erro é normal. Esperamos que o avião atrase, esperamos que a correspondência não seja entregue, esperamos que a máquina de lavar pife, esperamos que as coisas deem errado o tempo todo. Mas no Japão é diferente, no Japão tudo funciona. A estação de trens em Tóquio, você pode ficar parado em um determinado lugar na plataforma, que quando o trem para, as portas se abrem bem na sua frente. Os trens estão sempre no horário, nenhuma conexão é perdida, os prazos são cumpridos. São vários contextos de diferenças de cultura, assim, que eu acho que de conteúdo isso fica o mais marcante. As organizações americanas só se importam em saber quem errou, quais as cabeças que vão rolar. Nas organizações japonesas, o importante é saber o que saiu errado e como podem consertar. Ninguém leva a culpa, o modo deles é mais eficiente. Afinal de contas, se a gente sempre está buscando culpado, a gente não está buscando resolver os problemas ou impedir que eles aconteçam, não é? Ó, e chega um momento do livro em que a manchete principal do jornal, ela se torna racismo policial empana o brilho de festa japonesa. Esse crime, ele aconteceu na inauguração de um prédio muito importante de uma companhia japonesa, né? Então eles não queriam que esse brilho dessa festa fosse empanado, como diz aqui, por causa dessa acusação e desse crime. Então eles vão, assim, tentando buscar várias formas, né, de esconder esse crime, de não deixar que isso venha à tona e não ir para frente com as investigações. Aí eles também trazem alguns contextos assim de como que o Japão ele está
cada vez mais infiltrado na cultura japonesa através da compra, aquisição, né, de grandes empresas e principalmente na área de tecnologia. Ele fala bastante aqui num contexto de universidades em que a maioria dos alunos de áreas tecnológicas avançadas são japoneses. E eles não são, assim, jovens que vêm, estudam e ficam no país. Eles vão, estudam, adquirem todo o conhecimento e depois vão embora. Uma frase interessante daqui, ó. Está claro, todo mundo sabe que o melhor meio de transferir tecnologia é dentro da cabeça das pessoas. Então, eles trabalhavam muito nessa ideia, assim, de trazer pessoas, estudar, trazer, né, para os Estados Unidos, eles estudarem, adquirirem essa experiência toda, esse know-how, e não deixar aqui esse conhecimento, e sim levar com eles embora novamente no Japão. E como eu falei no começo, aquela época que os Estados Unidos estava vivendo, ela estava bem delicada comercialmente, né? Os Estados Unidos ele devia um grande valor para o Japão. Então, aqui tem mais uma coisa interessante que mostra um pouquinho o porquê que nos Estados Unidos não se estava produzindo tantas riquezas quanto o Japão tinha. Então, os Estados Unidos tinham que estar importando tantas tecnologias. Olha só que interessante. Temos 4% da população mundial, 18% da economia do mundo, mas temos 50% dos advogados do mundo e mais 35 mil a cada ano jorrando das faculdades. Essa é a direção da nossa produtividade, nosso foco nacional. Metade dos nossos programas de TV são sobre advogados. A América tornou-se a terra dos advogados. Todo mundo processando, todo mundo disputando, todo mundo nos tribunais. Afinal, 3/4 de milhão de advogados americanos precisam fazer alguma coisa. Precisam ganhar seus 300 mil por ano. Os outros países pensam que somos loucos. Eu vou trazendo algumas partes assim do livro, mas que elas não atrapalham, né, o conteúdo da trama. Né? Então, a trama ela não vai trazer spoilers aqui, só que esses detalhes assim são os mais interessantes nesse livro. Tem muitas questões assim da vida pessoal do Peter, principalmente, que é o narrador dessa história, né? Ele que está contando esse livro todo em primeira pessoa, que vai impactando também nas suas decisões, mas o que a gente tem para saber dele é que ele é um pai divorciado, ele tem uma filhinha de 2 anos que a mãe desistiu da guarda por causa da sua carreira profissional. E ela era da área do direito, só para complementar ali aquele trechinho que a gente leu antes, né? Então, olha só que coisa bem interessante. Ainda acredito que cada ser humano representa uma coisa. Você representa uma coisa, eu represento uma coisa. Só pelo fato de estarmos nesse planeta, usando as roupas que usamos, fazendo o trabalho que fazemos, cada um de nós significa uma coisa. E nesse pequeno canto do mundo, nós representamos a eliminação dos erros. Analisamos os noticiários das redes de televisão, verificamos onde eles fizeram algumas alterações, analisamos os comerciais de televisão e mostramos onde estão os truques. Essa parte aqui eu achei bastante interessante, porque todo o crime ele foi gravado por câmeras de segurança, e aí tem uma série de situações que acontecem com essas fitas, né, que eles precisam descobrir, e eles chegam na redação de um jornal e tem essa conversa com o pessoal de lá. E isso aqui me lembrou bastante o livro que eu estava lendo antes desse aqui, que era o 1984, onde que o protagonista da primeira parte do livro, ele era responsável dentro da companhia onde ele trabalhava, né, de editar eventos históricos dentro de jornais impressos, revistas e conteúdos históricos. Então, aqui, por um lado, a gente tem o livro tentando manter a história correta do jeito que ela é, e lá, no 1984, ele tinha que justamente fazer o contrário, editar de acordo com a verdade atual. A gente tem bastante conhecimento hoje, né, de que muitos processos japoneses, eles foram muito bem desenvolvidos para a indústria, na área da produção, principalmente engenharia de produção. E aqui também tem um trecho que é bem interessante, ele traz um pouco do porquê essa ideologia, ela é da forma como ela é. Ó, sabe por que os japoneses podem fazer coisas como essas e nós não podemos? Eles as Kaizen, um processo de aprimoramento contínuo, paciente e deliberado.
A cada ano, os produtos ficam um pouco melhores, um pouco menores, um pouco mais baratos. Os americanos não pensam assim. Estamos sempre olhando para o salto do quantum, o grande avanço para frente. Os americanos tentam chegar ao fim do jogo rapidamente. É de enlouquecer os torcedores. E depois sentam para descansar. Os japoneses ficam batendo bola o dia inteiro e nunca sentam. Assim, numa coisa como essa, você está sempre vendo, especialmente a expressão da filosofia de um povo. Então, são pequenos ganhos diários, diários é uma forma de dizer, né? Mas são pequenos avanços. Então, você também tem processos muito mais controlados, né? Se você tem um grande avanço, você pode ter um grande erro. Se você tem pequenos avanços de cada vez, você também tem apenas pequenos erros, né? A possibilidade de pequenos erros. Então, você consegue corrigir os erros também com muito mais facilidade. Aí tem uma parte também que explica um pouquinho, tá, mas já que os Estados Unidos ele é tão diferente culturalmente do Japão, por que os japoneses investiram tanto dinheiro nas indústrias americanas, né? Ó, investiram bilhões num país que está com sérios problemas, cheio de gente estranhamente individualista, que fala o tempo todo, gente que está sempre brigando, discutindo, um povo sem cultura, que não sabe muito sobre o mundo, que recebe toda a informação por meio da televisão, um povo que não trabalha arduamente, que tolera a violência e o uso de drogas e que não parece pôr nenhuma objeção a isso tudo. Isso aqui me parece bem atual, vocês não acham? Essa questão de você tudo, o conhecimento que você adquire está vindo só de uma tela, isso aqui é um ponto para a gente pensar. Na época não tinha celular, né? Era a questão da televisão mesmo. E naquela época o Japão estava comprando grandes companhias também de entretenimento, tá? E os japoneses, eles dizem sim que a América, ela se tornou uma terra sem substância, que os Estados Unidos abandonaram as manufaturas, não fabricavam mais coisas como antes. E ó, quando se fabrica produtos, acrescenta-se valor à matéria-prima e literalmente criamos riquezas. Tá cheio dessas frases assim bem trabalhadas, com bastante efeitos e que fazem a gente pensar no momento atual como que a gente também está trabalhando com essa geração de valor, né? Tem algumas características também nesse livro que eu acho bem interessante, que em alguns momentos o Peter, que é o tenente, né, ele tá conversando com a babá da filha, ao mesmo tempo que ele tá colocando aqui o que ele tá pensando e também tá falando ao telefone, tudo ao mesmo tempo. É uma forma bem diferente de colocar a estrutura desse livro. E aí, já no finalzinho do livro, né, depois que toda aquela situação acaba, ele traz uma frase que é bem interessante, bem importante e coloca ele como uma pessoa assim que estava preocupado com o exemplo que ele queria dar, né? Eu comentei que ele estava antes falando com a babá, então ele tinha aquela filhinha, né, de 2 anos, que ele era quem tinha a guarda, e aí ele fala assim, ó: pensei no modo que ela confiava em mim para fazer o seu mundo seguro, e pensei no mundo no qual ela ia crescer. E quando comecei a arrumar seu berço, senti um peso estranho no coração. Isso é, assim, um resumo, eu acho que do sentimento de todo pai e toda mãe que realmente ama seus filhos e que tem esse cuidado, né, essa preocupação com seus filhos, de que mundo que a gente está deixando para esses nossos filhos e o tamanho da nossa responsabilidade para com eles, né? Eu sei que essa frase aqui, esse fechamento, ele foge um pouquinho do contexto todo de investigação policial, né? Mas eles falam também muito sobre suborno, sobre propinas, sobre você fazer coisas em benefício próprio, coisas que não são exatamente aquelas que deveriam estar sendo feitas naquele momento, né? Então traz todos esses conflitos, né? Conflitos de interesses, conflitos de intenções, e esse fechamento eu achei assim que foi bem bacana, né? Para trazer para nós essa reflexão também, né? Do que a gente, como enquanto pais, mães, como pessoas adultas e efetivas na sociedade, né, estamos fazendo para um mundo em que as novas gerações estão vindo, e como que a gente também está preparando essas novas gerações, né? Apesar desse livro ter sido escrito em 1993, ele traz algumas temáticas que também são muito atuais ainda hoje para nós aqui no Brasil. Por exemplo, eles tratam muito do tema racismo, e tem uma parte aqui
em que o Connor ele explica um pouquinho o porquê que ele saiu do Japão e voltou de volta para os Estados Unidos. Ele fala assim que, nossa, era tudo ótimo lá no Japão. Tudo funcionava bem, a comida era boa, tudo de ótima qualidade, mas ele nunca conseguiu fazer parte daquela sociedade. Ele sempre foi excluído da sociedade. Então, ele diz que ele cansou de, enquanto ele está andando pelas ruas, uma mulher que estivesse vindo do lado contrário na calçada atravessasse a rua para não ter que cruzar com ele. Ele se cansou de, toda vez que, mesmo com o metrô cheio, os 2 assentos de cada lado dele estavam vazios, né? E veja como isso é uma realidade que a gente tem atualmente, né? De pessoas estarem sendo excluídas da sociedade apenas por elas serem quem são, né? Então, é um livro muito legal, indico bastante, caso vocês tenham oportunidade de encontrá-lo, de fazer a leitura. Essa edição aqui eu lembro que é mais antiga, eu achei na livraria, que é também um sebo, aqui na cidade de São Bento, e tava com um preço bem em conta, e por ser do Michael, aí eu acabei comprando, porque eu sempre quis ler alguma coisa dele, muito incentivado também por outros canais de literatura, principalmente o Rodrigão 1002, inclusive vou deixar aqui na descrição um vídeo que ele fala bastante sobre toda a obra do Michael Crichton, tanto de livros quanto de roteiros de filmes, então depois vocês aproveitem e vão ver ali também esse vídeo, que ele é bem completinho, né? E não esqueçam, né? Esqueci de pedir já no começo do vídeo para vocês curtirem o vídeo, claro. Se inscrever no canal também, que aí de vez em quando a gente vai estar postando algumas coisas aí sobre alguns livros.